Olá, estamos em mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério, muito importante, que ficou em evidência na última semana, depois que a influencer e filha do empresário Roberto Justus, Fabiana Justus, mostrou um pouquinho do dia a dia dela enquanto ela está fazendo um tratamento de leucemia. No Brasil, todos os anos, nós temos 11 mil novos casos. E aqui na região sul do estado, de acordo com dados do Hospital Evangélico de Cachoeiro, que é referência no tratamento de câncer, nós temos cerca de 50 novos casos todos os anos, sendo 55% de homens e 45% em mulheres. Para tratar desse assunto, hoje nós trouxemos aqui o doutor André Sena, que é hematologista e tem mais de 30 anos de experiência. Olá, doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor, eu queria começar o nosso podcast de uma forma bem simples, bem básica mesmo. Explica pra gente o que é a leucemia. Bom, eu não vou dizer a leucemia, eu vou dizer as leucemias, porque elas existem em vários tipos, né, várias classificações. A leucemia é uma doença bem antiga, tem mais de 120 anos que elas foram isoladas. Assim que o microscópio foi inventado, em que a gente começou, naquela época eles começaram a ver as células do sangue e viram que algumas doenças cursavam com células do sangue muito estranhas. E essas células do sangue, depois foi percebido que essas células do sangue pertenciam à medula óssea. Esse estudo, através do microscópio, percebeu que o sangue na pessoa, no adulto, na pessoa já viva, né? Ele é produzido na medula óssea, ou seja, dentro dos ossos, na parte interna dos ossos. Inicialmente na criança, todos os ossos, e com o passar da idade vão se concentrando nos ossos longos, nos ossos da costela, nos ossos das vértebras, mas na criança realmente em todos os ossos. E na vida intraútera é produzido também pelo baço. Bom, então, a partir de que viram essas células que não pertencem ao sangue, pertencem à medula óssea presente no sangue, então deram-se o nome de leucemia, né? Leuco branco, leuco de células brancas e mia de sangue. E essa doença, então, ela tem bastante tempo que ela foi descrita. As leucemias, existem as leucemias agudas e existem as leucemias crônicas. Dependendo da linhagem do sangue, das células do sangue, que são basicamente duas, mas são várias linhagens. E essa doença, ela é uma doença, pelo menos as agudas, ela é uma doença muito grave. E é uma doença que traz sempre comoção. Alguns anos atrás, eu não vou precisar para você quanto tempo foi, porque eu não assisto novela, mas teve uma novela com uma atriz interpretando uma paciente em tratamento de leucemia. Foi também muito, assim, as pessoas ficaram muito emocionadas. Depois teve uma atriz, depois um jogador de futebol, né? E fora os casos que nós temos na nossa cidade mesmo, né? Mas ela são células malignas da medula óssea que passam a habitar o sangue que corre na veia. Como são células malignas, então ela é uma doença maligna, né? Uma doença oncológica. Como pertence ao sangue, a gente chama que é uma doença oncohematológica. Os hematologistas, a característica deles é que nós tratamos os tumores da nossa especialidade. Diferente dos oncologistas, né? Nós estamos atacando o próprio sangue. O oncologista, quando ele trata um tumor, ele não quer atacar o sangue. E o que eu quero é atacar o próprio sangue. Então,
fica na mão dos próprios hematologistas, né? O tratamento da leucemia. Mas a leucemia já é uma doença antiga, uma doença bem estabelecida e é uma doença maligna. E quais os sintomas da doença? Bom, depende muito se ela é uma doença aguda, se ela é uma leucemia aguda ou se ela é uma leucemia crônica. Eu vou fazer essa diferença agora, vai ser bom. As leucemias crônicas raramente demandam tratamento agressivo e raramente demandam transplante. Elas demandam normalmente tratamento com medicação. As leucemias agudas são rápidas. Aí sim, é importante a gente saber isso. Os sintomas mais comuns: anemia. É por isso aquele mito, né, de que a anemia vira leucemia. Não é. Anemia anemia, é um sintoma da leucemia. E esse sintoma é fraqueza, muito cansaço, prostração, palidez, aquela palidez cutânea, a pessoa fica pálida muito rapidamente, muito importante, sem icterícia, que é aquele amarelo, igual a blusa dela ali, ó. Sem o amarelo, né? Sem a icterícia, é uma palidez branca mesmo, clara, tá? E a pessoa, é um quadro muito rápido, 2, 3 meses a pessoa já está bem prostrada. Outra coisa que a gente percebe também, muito claramente, são a presença de manchas roxas espalhadas pelo corpo, de vários tamanhos, sem que houvesse traumatismo. Do nada surge uma manchazinha roxa? Né, surgem muitas, porque como o sangue todo é afetado, e existe um elemento do sangue chamado plaquetas, que ela faz a primeira parte da nossa coagulação, ela é tremendamente afetada. Então, você tem as manchas roxas, pequenos sangramentos recorrentes do nariz, da gengiva, sangramentos difíceis de controlar. E o terceiro grupo de sintomas são as infecções recorrentes. É muito comum a gente receber o paciente pálido pela anemia, com manchas roxas pelo corpo e com algum quadro infeccioso, tipo uma sinusite, uma pneumonia, uma gastroenterite. Então é um quadro muito florido, é um quadro com muitos sintomas e todos os sintomas direcionando, todos os sinais e sintomas direcionando para uma insuficiência da função do sangue. Isso é nos dois casos, tanto na aguda quanto na crônica? Na crônica, não. Na crônica, os quadros de anemia raramente aparecem. Os quadros de mancha roxa também raramente aparecem. O que a gente vê são quadros assim, fadiga, mas sem uma anemia pronunciada, às vezes infecções de repetição também, e presença de ínguas, que são os linfonodos, e presença de baço aumentado, que o baço também tem uma função de um grande linfonodo, né? Então, as crônicas, elas normalmente são menos floridas, a evolução é muito mais longa, às vezes o paciente leva 1 ano para procurar um médico por causa daquilo ali, e existe esse achado, baço aumentado, fígado aumentado, presença de ínguas, então é um caso mais arrastado. Os tratamentos nos dois casos, qual é a Nossa, Henrique, me enrolei, você dito aí. No caso do tratamento de uma e de outra, quanto tempo para tratamento em ambos os casos? Normalmente, os casos de leucemia aguda chegam para o hematologista com 2 a 6 meses. Muito difícil chegar com mais de 6 meses. O tratamento é imediato, internação, diagnóstico confirmando a doença, de qual a linhagem da doença, e inicia-se quimioterapia. O tratamento é sempre quimioterapia. Quando eu falo quimioterapia, antigamente, há
há uns 20, 30 anos atrás, usava-se o termo poliquimioterapia, que é a quimioterapia com várias drogas. A gente não usa mais esse termo, mas é sempre quimioterapia com vários medicamentos. O interessante, tá? É muito importante que os primeiros tumores curáveis foram as leucemias. No começo da década de 60, começaram a tratar crianças com vários quimioterápicos, várias drogas quimioterápicas, e algumas crianças se curavam. Até hoje nós temos um índice de cura de leucemia em criança muito alto. Leucemia aguda em criança, você tem uma chance de cura de 80%, às vezes, no primeiro tratamento. Então, as leucemias, nós hematologistas falamos que os oncologistas seguiram a gente porque nós conseguimos tratar os primeiros tipos de tumores, que foi a leucemia. Então, a esperança de tratamento das doenças malignas surgiu no momento que as crianças foram tratadas de leucemia. Mas voltando à sua pergunta, eu tenho uma facilidade muito grande de me perder quando eu estou falando, fuga de ideias. Eu dou aula em escola dominical. E às vezes tem muito conhecimento, aí vai... Não, eu vou pegando a linha, eu tenho que ir devagar. Mas voltando à sua pergunta, a gente, então, na leucemia aguda, a gente interna e começa a quimioterapia. E são protocolos de meses até protocolos de anos. A pessoa precisa ficar internada no hospital durante o tratamento? Sim, sim. Porque o que acontece? Voltando àquilo que eu falei. Uhum. O oncologista, ele trata o tumor sem querer afetar o sangue. Eu não. O hematologista, ele tem que tratar diretamente o sangue, afetando o sangue. Então, a pessoa fica, você imagina, a pessoa sem glóbulos vermelhos, tendo que tomar transfusão de sangue. A pessoa sem plaquetas, com risco de sangramento grave, tendo que tomar concentrado de plaquetas. Por isso que o banco de sangue tem que estar agarrado com a gente ali, né? Já vamos aproveitar aqui e fazer uma chamada para que as pessoas, por favor, doem sangue sempre que possível. Sim, somente quem está com algum parente numa situação dessa, não pense duas vezes, porque realmente a necessidade nossa é grande. E, como não tem glóbulos brancos, é uma infecção atrás da outra. Então, ele precisa estar isolado, precisa estar num local onde não tenha trânsito de muitas pessoas, não pode ficar internado com muitos pacientes, porque ele não tem defesa nenhuma. Vai tomar antibiótico, antiviral, antifúngico. É uma situação muito grave. Então, realmente, nesse período inicial de tratamento, às vezes até em outros períodos também, tem que ficar internado. Diferente das leucemias crônicas, em que a gente hoje tem as opções de tratar com uma droga só, ou seja, uma monoquimioterapia. Alguns casos a gente pode tratar hoje com anticorpos monoclonais, não são quimioterápicos, mas são bioespecíficos, em comprimido ou injetável, e a pessoa fica em casa. Vida normal. Talvez seja por isso que, por conta desse isolamento inicial que a pessoa precisa, né, ficar, que essa questão da influencer acabou gerando tanta comoção, porque os médicos permitiram que os filhos pudessem visitá-la, né? Sim, não, antigamente, a gente tinha um isolamento muito, era até desumano, mas é porque nós não tínhamos tantas armas na mão, né? Hoje, como nós temos um arsenal terapêutico, um arsenal de antibiótico muito grande, a gente pode se dar ao luxo de deixar um acompanhante, pedir para as pessoas virem visitar, tudo com muita cautela, né, com muita precaução. Mas antigamente, realmente, a gente isolava as pessoas e aquilo era deprimente. E talvez isso até influenciasse de uma forma, infelizmente, negativa no tratamento da pessoa. Essa tristeza de estar longe dos parentes, Sim. Passando por uma situação tão delicada, né? Influencia negativamente, né? Então, hoje a gente evita isso. Quem tem criança pequena, a gente libera para vir, acompanhar. E a gente mantém internado o mínimo possível.
o mínimo possível. Já tem uma quantidade de glóbulos que consegue suportar a vida, a gente já dá alta do hospital. Já libera para que a pessoa tenha uma vida relativamente dentro da normalidade. A pessoa até melhora. Da rotina, né? Melhora muito quando sai do hospital. Bacana. Doutor, quais são os fatores de risco da doença? Quando a gente entra nessa parte de fatores de risco, de estudar a causa da doença, a gente infelizmente esbarra em poucos estudos, né? Realmente nós temos muitos estudos para tratamento, muitos estudos para diagnóstico, mas poucos estudos da gênese da doença. Mas nós sabemos isso há muitos anos, né? Que existem grupos expostos a substâncias químicas, as drogas, que são mais são mais propensos à doença. O caso mais emblemático é do benzeno. O benzeno, ele é um agente oncogênico violento, principalmente para leucemias, né? Tanto que hoje existem poucos produtos à base de benzeno. Você poderia citar alguns que ainda tem o benzeno que pode causar? Tem algumas substâncias em produtos industriais, como tinta, como thinner, se eu não me engano, alguns solventes, né? Mas isso seria uma exposição em longo prazo? Longo prazo. Ou, não. Às vezes a pessoa usa um thinner lá em casa, vou ter leucemia. Não, longo prazo. Havia também, antigamente, hoje bem menos, né? Hoje não existe mais, dos casos das pessoas que trabalhavam com radioatividade. Com o quê? Com radioatividade. Ah, sim. Sim, tanto que nós vimos enormes casos durante a produção da bomba atômica, em Hiroshima e Nagasaki, e em alguns outros soldados que ficaram expostos à radiação. Foi muito frequente. Entendi. Né? Mas existem outros fatores de risco que nós não sabemos. Sim. Né? Há algum estudo no sentido de tentar descobrir a causa? Existem estudos, né, para buscar o oncogen. A gente sabe, por exemplo, na leucemia crônica, mieloide, existe um oncogen, que é o BCR-ABL, que é clássico, né? Um oncogen clássico de produzir a leucemia mieloide crônica. Então, é uma coisa que vai merecer bem mais estudos futuramente. Bacana. E o senhor comentou, né, que as chances de cura em crianças têm um percentual alto e nos adultos? Isso aí é uma frustração para a gente, né? É frustrante. A leucemia da criança normalmente é da classe linfóide. Eu não falei isso, mas pode falar, fica à vontade. Vou falar agora. As leucemias, normalmente elas são da linhagem que a gente chama de mieloide e da linhagem linfóide. Depende da célula principal que ocorre a mutação, a doença genética, a doença oncológica. Nas crianças, 90% é a leucemia linfóide aguda. Essa responde maravilhosamente bem ao esquema de poliquimioterapia. Já os adultos, aí você muda, 90% é mieloide, leucemia mieloide aguda, que responde mal ao tratamento. E nós ficamos praticamente 3 décadas com a mesma classe de tratamentos, sem andar para frente, sem conseguir grandes coisas. Porque nem todo paciente de leucemia mieloide aguda vai ficar curado. Às vezes eu consigo fazer a doença desaparecer, mas ela pode voltar no decorrer de 5 anos. Aí é que, a partir da década de 70, entrou o tratamento do transplante de medula óssea. Se a doença está na medula, se a doença está lá e ela pode voltar a partir da medula óssea, de volta para o sangue, o que nós temos que fazer? Nós temos que tratar a medula óssea. E qual o jeito que tinha para tratar? Era trocar a medula óssea.
Então, foi a partir da década de 70, final de 60, 70, que começou, então, a fazer esse tratamento. Você mata a medula óssea e implanta uma nova medula óssea. É como se você pegasse um terreno, você passasse o Roundup, quem trabalha na roça sabe o que é isso, passa o Roundup, mata tudo, e aí você vem e bota uma semente e vai crescer aquela semente. Porque se você não matar o que está na medula, quando você botar a semente boa, quem vai crescer é o que estava por baixo. Lembrando que a medula é um pedacinho pequeno que fica lá na dentro do osso. Ele fica dentro do osso. É aquele tutano, é aquele mocotó que a gente come. É o mocotó, acho que o nome da comida é mocotó. Isso. Né? É aquilo ali, a medula óssea. Né? Tá certo que não é daquele tamanho que a gente come mocotó, é de boi, né? Bem grande, né? Mas a medula óssea humana ela é um pouco mais fina, um pouco menor. Mas esse transplante de medula óssea, inicialmente, eu tinha que achar um doador compatível, tinha que enfiar uma agulha dentro da medula óssea dele, principalmente nos ossos da bacia, que é onde a medula óssea fica o decorrer da vida toda, colher e infundir numa outra pessoa também a partir de punção. Hoje em dia, não. Não tem mais isso. Hoje em dia é totalmente diferente. Na grande maioria das vezes, eu pego o doador que é compatível, levo ele para um serviço de transplante, ele recebe uma medicação que faz com que a célula tronco dele, que é a célula que eu quero, saia para o sangue periférico, saia para o sangue, coloco ele numa máquina, igual numa máquina de diálise, pego uma veia de um lado, pego outra veia do outro, o sangue dele passa dentro da máquina, se prende num filtro que reconhece a célula-tronco, e essa célula-tronco é transferida para uma bolsinha, igual uma bolsinha de sangue. E nós temos um aparelho que conta essas células-tronco. Quando eu tenho uma quantidade propícia de célula-tronco, eu então separo essa bolsinha, deixo ela preservada, trago o paciente que vai recebê-la, mato a medula dele com medicação, né? Passo o Roundup, para quem trabalha na roça sabe, trato ele, mato a medula dele e infundo pelo próprio sangue, na própria bolsinha, pelo próprio sangue da pessoa, infundo as células-tronco do doador. A célula-tronco ela não suporta ficar no sangue. Ela fica procurando uma medula. Ela tem um marcador para achar a medula. Então, quando ela passa no osso, ela já entra naquela medula. E no momento que ela entra, ela percebe que está tudo vazio, ela começa a se reproduzir. Gente, que interessante. O corpo humano é muito maravilhoso. Muito. É uma coisa muito interessante. Com 10 a 12 dias, você vê a pessoa já produzindo uma quantidade de sangue a partir de uma medula que foi implantada. E, então, hoje em dia não tem mais, né? Vamos deixar isso bem claro, porque eu acho que ainda, talvez, muita gente ainda pense que tem uma agulha gigante que dói. Não dói. É simples de fazer a doação. Simples. E mesmo se eu não tiver um caso na minha família, eu posso chegar no hospital e falar, olha, eu gostaria de doar medula? Sim, isso é um projeto, né, que já vem em andamento há muito tempo, que é transformar a maior parte da população em doador de medula. Porque a facilidade para ele se tornar doador é muito grande. Ele procura um serviço, o serviço colhe 3 a 5 ml de sangue e vai para o serviço que vai reconhecer o tipo sanguíneo dele. E ele vai entrar num banco de medula. Então, por exemplo, você está com um paciente que precisa transplantar. Você colhe o sangue do paciente, vê qual é a tipagem dele, os parentes não são doadores dos parentes. Os irmãos não servem para doar, não são compatíveis. Manda para o banco reconhece, procura a pessoa que é compatível, comunica ela vem até o serviço onde ela foi cadastrada, faz os exames novamente, vê se ela está bem de saúde
e agenda-se o transplante. A pessoa, às vezes, pode até doar as células dele naquele local e ser transplantado em outro estado, completamente diferente. O serviço, então, só para a gente entender, o serviço ele ainda não está disponível? Ou existe algum projeto? Não, ou o serviço está disponível? Não, o serviço está disponível. Todo paciente nosso que não tem doador compatível familiar, ele já vai para esse banco. Esse banco funciona há muitos anos e é uma bênção que nós temos. Eu posso hoje procurar o evangélico e falar, eu gostaria de ser de me cadastrar para ser doador de medula. Nem todo serviço ele é direcionado para o cadastro. No caso, a gente acaba direcionando para o Hemocentro de Vitória, o Hemóis. Vez por outra, o Hemóis procura os serviços do interior do país, do interior do estado, como nós, e fala, vamos fazer uma campanha, e a gente faz uma campanha, comunica com várias pessoas, e as pessoas vão lá e se cadastram. Mas tem épocas que a gente não pode fazer isso, né? Porque é bom que tenha um cadastro muito bem feito, muito bem organizado, porque você imagina, você precisou daquele doador e você não acha aquele doador. Porque a pessoa hoje pode estar aqui, daqui a 2, 3 meses pode mudar para uma outra cidade, entendeu? E se o banco de sangue não tiver a condição de localizá-lo? Eu poderia, por exemplo, no meu caso, eu sempre quis ser doadora de sangue, mas todas as vezes que eu vou lá fazer o teste, não pode, porque se você doar, você pode ter uma anemia. E sempre me cortam nessa história. Mas se eu quiser me cadastrar como doadora de medula, eu posso ou também não? Pode. Você pode. Eu não quero saber se você tem anemia, eu não quero saber se você tem nada. Eu quero tirar 3 a 5 ml de sangue seu e fazer um bom cadastro seu. Ok. Para te achar em qualquer situação. Tá? Quando precisar de você, sim. Aí eu vou precisar saber se você está bem de saúde, se você não tem nenhuma doença, se você não está tomando nenhum medicamento que inviabilize a doação. Tá? Certo. Isso é no dia que precisar da sua medula. Já aconteceu de nós acharmos doador e não podermos usar porque ele estava em tratamento de alguma doença grave. E já aconteceu da gente achar a medula compatível e não achar o doador. Sumiu, desapareceu, mudou-se para onde? Não tem referência. Por isso que a gente tem que fazer um cadastro bem feito. Telefone, rede social. Não, hoje os cadastros mais novos, eles são bem equipados para encontrar o indivíduo aonde ele estiver. Vamos achar, né? Tanta gente aí, né? O senhor comentou que inicialmente é um tratamento que a pessoa precisa ficar isolada. A gente quer ver quanto mais ajuda, mais pessoas puderem serem doadores, melhor, né? Isso é muito importante. Tem, inclusive, uma outra coisa aqui que eu vou falar, sem dar nó em quem está ouvindo, em quem está nos ouvindo, que a gente fala muito, dá muita informação, bagunça até a cabeça das pessoas. Mas existe um tipo de transplante hoje, que é o transplante haploidêntico, em que eu posso usar filhos, pais, mãe. Às vezes eu consigo um doador na família não usando o exame que a gente faz rotineiramente, mas usando um exame que a gente chama de haploidentidade. Isso já é um avanço. Isso a gente não faz em todo mundo. Isso eu só faço quando eu pego um indivíduo, ele não tem irmão compatível, eu busco no banco de medula, não acho, e aí você tem essa possibilidade de fazer o transplante haploidêntico. Mas é mais um tipo de transplante. Tem mais um também, deixa eu falar. Ainda bem que a medicina evolui. Estamos buscando jeito, né? A medicina evolui. E nós temos hoje o autotransplante. É o transplante que eu uso a medula da própria pessoa. Não serve para leucemia, mas é um transplante que serve para outras doenças malignas do sangue, que nós não temos só a leucemia. Mas vamos explicar então, mas a gente tem uma medula que já não está boa. Pois é, mas acontece que, por exemplo, para algumas doenças do sangue, que são doenças lentas, doenças malignas lentas, eu posso tratar a pessoa,
pegar a medula dela e transplantar nela mesma. Eu mato a medula dela, mas eu estou transplantando a medula dela mesma. Eu trago a doença para um estágio completamente inicial. Às vezes essa pessoa volta para um estágio tão inicial que a doença você não detecta mais. Mas é possível a pessoa ficar sem a medula? Ah. É o que o senhor disse, só para eu entender. Né? Ela está passando por uma leucemia porque a medula não está boa. Sim. Tem que jogar Roundup lá naquela medula. Então eu retiro, eu imagino, na minha cabeça a gente vai lá e pega uma colherzinha, raspa todo o tachinho ali, tira tudo. E aí eu transplanto a medula de outra pessoa. Ah, tá. Ela, de qualquer forma, ela não fica sem medula. Ela vai ficar um tempo. Ela vai ficar um tempo isolada sem medula, mas ela tem que receber outra medula. Senão ela morre. Não tem jeito. Ela, no autotransplante, eu tiro a medula dele, eu tiro as células tronco, desculpa. As células tronco, mato a medula dele e devolvo as células tronco dele. É uma coisa linda, né? Uma evolução. Então eu trago Arrepia, a gente que é leigo, que não sabe muito bem como é que isso funciona, é muito interessante. A gente traz a doença para a fase inicial e é como se estivesse lá no comecinho da doença e às vezes a pessoa nem progride. Eu tenho alguns pacientes que a gente fez isso para outras doenças. Nós ainda não temos isso para leucemias. Eu fiquei pensando o seguinte, quando a pessoa está tratando uma leucemia, essas doenças que o senhor diz são doenças que são aproveitadoras, assim, por conta da pessoa estar debilitada, ela tem outras doenças que são ocasionadas por conta do sistema imunológico não tá legal? O que nós temos quando o sistema imunológico não está bom durante o tratamento da leucemia e durante a fase que a pessoa está em transplante, são as infecções oportunísticas. Aquelas infecções que aproveitam do sistema imunológico. Essas outras doenças que eu falei que precisam, às vezes, do autotransplante, são outras doenças malignas do sangue. Que é o linfoma, né? Existe um dia do linfoma. Se você quiser, eu depois vejo quando e eu venho aqui também falar de linfoma. Com certeza. Quanto mais informação e notícia boa a gente puder proporcionar às pessoas, melhor. Sem dúvida. Então, existem os linfomas, os mielomas, que são outras doenças malignas do sangue. Mas como eu só dei só coloquei esse enxertozinho de fala, mas sabendo que hoje é só leucemia. Não tem problema. A gente pode, inclusive... Já que nós entramos, não tem problema algum dar esse enxerto, porque próximo domingo é o Dia Mundial do Câncer, né? E a gente pode até falar um pouquinho sobre isso também, se nós temos algum dado para comemorar nessa data, tratamentos, né? Eu fiquei impressionada com esse tratamento que o senhor falou, dessa mudança toda, né? A gente vê a maravilha não só da evolução da medicina, mas como o próprio corpo humano, ele procura meios de nos defender, às vezes de nós mesmos, né? De uma doença. Temos, então, alguma coisa para comemorar nesse Dia Mundial do Câncer? Olha, eu e muitos outros hematologistas e oncologistas, nós estamos muito esperançosos num tratamento chamado CAR-T-cell. O CAR-T-cell é inovador, é bem inovador. É a imunologia, a biologia molecular e a genética sendo usados para o tratamento das doenças. Porque o fato de você ter um tumor, de ter um câncer, houve uma falha do seu sistema imunológico. Quem falhou? Foi uma célula chamada de linfócito T, T de tatu. Esse linfócito T, que é a célula que é atacada no HIV, pelo HIV, ela é a célula pilar do nosso sistema de defesa. Ela vê o que está errado, reconhece
avisa as outras e guarda na memória. Essa célula T ela é fundamental. Então, se nós pegarmos a célula T de um paciente que está doente e eu ensinar essa célula T a tratar o tumor que ele tem e reinfundir essa célula T vai atacar o próprio tumor dele. Ou seja, eu vou usar o sistema imunológico dele para tratar ele mesmo. Então, isso são coisas para o futuro. São coisas para o futuro, para aqueles tumores intratáveis. Nós ainda não temos disponibilidade desse tratamento. Acho que nós não temos nem precificação desse tratamento, tá? Então, e hoje nós temos muitas drogas novas. Nós temos alguns tipos de leucemia que eles têm um marcador genético, um marcador, um gene, que nós podemos atacar esse gene e podemos ajudar no tratamento. Essa influência, né, ela está sendo tratada, eu não me lembro agora qual serviço, mas provavelmente eles vão usar todo o arsenal terapêutico que a gente tem hoje. Não só a quimioterapia, mas provavelmente alguns bioespecíficos, né? E podendo até chegar na questão do transplante. Acredito que ela deva subir, inclusive, para o transplante, né? Porque é uma chance que ela tem, né? Você trata, transplanta e a chance de cura fica muito maior. A gente, né, fala do Hospital Evangélico aqui de Cachoeiro e a gente sabe que ele é uma referência aqui no sul do estado, né, no tratamento de câncer. Eu posso falar porque a minha mãe, ela se tratou lá, ela teve câncer de mama e as pessoas falam, mas é o SUS. Gente, é um depoimento muito pessoal. A minha mãe foi muito bem tratada. Ela, das atendentes, da recepção até os médicos, foi assim, sensacional. Eu fiquei impressionada porque é do SUS e eu vi muita qualidade e principalmente no cuidado que se tem com os pacientes de uma forma geral. O senhor faz parte dessa equipe do Hospital Evangélico, a qual eu particularmente, imagino muita gente é muito grata. A gente tem lá, o senhor tem algum dado, por exemplo, do percentual de cura, de quantas pessoas que chegam lá em tratamento e que têm sucesso no tratamento? Aí, nesse caso, de forma geral, não só de leucemia. Bom, eu agora vou falar um pouco assim, até emocionalmente, né? Porque como eu estou no evangélico desde 93, a quimioterapia do Hospital Evangélico começou comigo e com o Dr. Paulo Brunoro, né, um médico saudoso, que quando eu cheguei em Cachoeira ele já estava aqui. Me dá muita saudade, porque é uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. E nós começamos então a quimioterapia do Evangélico em 1996, ele fazendo quimioterapias de pacientes oncológicos, eu fazendo quimioterapia de pacientes hematológicos. Depois veio o Dr. Anderson Zerboni, o Dr. Polido, a doutora Sabina, a doutora Elaine, que é hematologista como eu. Chegou o pessoal da radioterapia do Evangélico, que também é nota 10. O Dr. Bruno hoje é nosso deputado. Né? E foi crescendo. E eu me lembro que desde o começo a direção do Hospital Evangélico nos deu carta branca para agir pelo SUS. O Evangélico foi o primeiro serviço de quimioterapia fora da Grande Vitória. E sempre primou pelo SUS. E trabalhar pelo SUS não é fácil. A gente tem limitações, a gente tem regulamentações, é tudo muito difícil. Mas é como você ser da infantaria, dos fuzileiros navais. Você está no front, não dá para olhar para trás, não dá para olhar para o lado. Você tem que atacar, você tem que fazer. Você está ali com o paciente na sua frente, ele precisa de você, você tem que fazer. E a direção do Hospital Evangélico sempre nos deu total guarida para a gente trabalhar dessa forma, da melhor forma possível.
E a gente, então, luta pelos pacientes mesmo. Não há diferença para a gente. Não há diferença se é convênio, se é particular, se é SUS. A gente não sabe, a gente não faz nem... Nós não sabemos nem... É paciente, é o paciente, né? E isso é uma doutrina que a gente tem lá e ficou, e acho que a cara do hospital evangélico. Nós temos... A nossa estatística ela anda muito junto com a estatística brasileira, porque nós temos a estatística dos pequenos hospitais, dos médios hospitais, dos hospitais de ponta, que a gente não tem como acompanhar, um hospital de ponta que lida com... Então, nós nos posicionamos como os hospitais do SUS e nós estamos dentro das estatísticas de cura, de recidiva, de paciente enviado para transplante, nós estamos dentro. Isso nos dá muita força de saber que nós não estamos perdendo a batalha, nós estamos andando com o resto. E a gente procura fazer o melhor. O que a gente tem de quimioterapia que a gente pode usar pelo SUS, que a gente tem disponibilidade, a gente usa. O que a gente tem de medicação, transplante, a gente manda paciente para transplantar em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, aonde tiver vaga. A gente vai procurar. Nós não vamos deixar, só tem vaga para daqui a 6 meses, mas em Barretos, em Jaú, e no Rio de Janeiro, no INCA, a gente tem que procurar. É tarefa nossa, nós estamos nesse meio. Então, nós temos que achar para onde vai esse paciente, nem que seja para longe, para fora de mão, entendeu? Mas é onde eu não tenho tempo para perder, eu não posso perder tempo. Tratamento de paciente oncohematológico, você tem um tempo, se você perder o tempo, a doença passa na sua frente, depois que ela passa na sua frente, você não pega mais ela. Não pega mais. Então, nós estamos dentro das estatísticas, tanto que nós estamos crescendo. Hoje, nós atendemos da divisa com Rio e Minas até Piúma, Anchieta. Pacientes da região serrana. Às vezes recebemos algum paciente da área metropolitana. Tentamos até devolver para eles nessas situações. Então, quer dizer... o sul do estado é grande. É grande. É grande. É muita gente. E a gente está dando conta. Entendeu? Isso nos dá muita força de continuar tratando. Nós estamos pegando bastante casos de leucemia. Estamos. Muito mais do que a gente pegava anteriormente. Porque agora nós temos uma vastidão de território muito grande. E documentamos todos os casos, fazemos todo o diagnóstico conforme deve ser feito e tratamos com todo o arsenal terapêutico que a gente tem. Se a gente tiver que manter o paciente internado 30 dias para tratar infecção, para tratar sangramento, a gente vai manter, vai fazer. Então, eu me emociono muito, porque o Hospital Evangélico ele cresceu e ele continua crescendo, mas a filosofia de tratamento igualitário continua a mesma. Muito bom. Queria continuar conversando com o senhor. Acho que se eu pudesse, eu ia ficar aqui a tarde inteira. Essa voz calma, tranquila. Imagina o paciente na frente do senhor. Fica até mais tranquilo, né? Quando recebe o diagnóstico, né? Eu tô com câncer, leucemia, vou conversar com ele. Mas eu vou ficar boa. Então, se eu pudesse, eu continuaria conversando com o senhor. Muito obrigada por o senhor vir aqui no nosso estúdio hoje para a gente bater esse papo aí sobre essa doença e que a gente acaba saindo até mais esperançoso de que sim, a cura, a perspectiva, o diagnóstico não é o final, é só o início de uma nova etapa. Exatamente. Difícil, mas pode ter final feliz. Pode, sem dúvida. Em muitos casos tem. Muito obrigada, doutor. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria agradecer a vocês, né? Porque eu estou falando com você, mas existe aqui um grupo que está aqui perto me ouvindo. Queria agradecer por esse veículo de comunicação e espero que vocês mantenham esse informativo, que para a população isso é excelente, isso é ótimo, tá? E queria desejar a vocês sucesso. Muito obrigada, doutor.
Então, eu tô terminando esse Aqui Pode de hoje muito feliz, viu? A energia boa de conversar com o médico, assim, com tanta experiência e que trouxe, no fim das contas, uma esperança, né? Sim. Já que a gente está falando de uma doença que traumatiza. É séria e traumatiza, sim. Muito obrigada a vocês por estarem conosco e até a próxima.